Boa noite aí, graça e paz da parte de Deus. É muito bom estar voltando aqui com vocês. Eu estou 15 dias sem estar aqui, né? No culto de quarta-feira, devido a compromissos pastorais mesmo. Enfim, muito feliz, muito bom, né, para a gente estar estudando aí o Salmo, né? Salmo 38 hoje a gente vai meditar. Você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, a gente vai refletir. A gente, nesse tempo, a gente vai estar orando daqui a pouco com a irmã Rosane, mas eu quero reforçar aqui alguns avisos, né? Avisos importantes e relacionados aí os avisos da nossa programação de domingo pela manhã. Nós estamos no nosso culto administrativo, onde teremos profissão de fé, enfim, coisas importantes da nossa igreja, relatórios financeiros do ano 2020 todo, enfim, muito trabalho domingo. Você esteja orando para que seja um tempo de paz, um tempo de direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E não deixe de estar presente. A gente tem lá no nosso número, não vai ter inscrição nenhuma de manhã, não chega aquele número, aquele vulto todo da noite, né? Mas é importante que os irmãos priorizem aqueles que podem, aqueles que querem, participe da atividade administrativa da sua igreja, porque não tem como ser igreja sem administrar, né? Então a gente está ali para isso. Algumas novidades nós vamos apresentar também, enfim. Mas muito feliz de estar aqui. Eu vou convidar a irmã Rosane para estar abrindo o culto com uma oração, e logo em seguida o Luiz vai louvar com a gente, tá? Deus abençoe, seja bem-vindo, você que nos visita, você de outro local, quando nos vê, a hora que vê, a gente não perde a dimensão quando a gente está na rede, né? Fica gravado, então a coisa vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe e que você possa orar junto com a irmã Rosane. Amém. Boa noite, amados. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. É muito bom estarmos juntos novamente. Você que está aí nos assistindo, vamos orar, falar com o nosso Deus, que esse culto seja um culto de adoração ao nosso Senhor, seja com os louvores, a palavra que nós vamos ouvir, que nós possamos abrir nosso coração para entender a palavra do Senhor, e para que a gente possa fazer aquilo que Ele está nos falando através da sua palavra. Oremos. Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Primeiramente, Deus, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que nós fizemos hoje que não agradou o Senhor, por aquilo, Senhor, que também que deixamos até de fazer, que era da Tua vontade e do Teu querer. Queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir e entender a Tua palavra, e que o nosso coração também se abra, Deus, para colocar a Tua palavra em prática, Senhor. Abençoa tudo, Senhor, que for feito neste culto, Deus, os louvores, a Tua palavra, as orações também que serão feitas, Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós nesta noite, Deus. Nós colocamos cada vida de cada internauta, Senhor, que está ouvindo ou assistindo este culto, Pai. Que o Senhor possa guardar estas vidas, Senhor, que as necessidades que eles tenham possam ser supridas pelo Senhor, sejam materiais, sejam físicas, sejam emocionais, que o Senhor possa agir na vida de cada um, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor nesta noite aqueles que se encontram doentes, precisando de um socorro, de um auxílio do Senhor, precisando, Senhor, de um bálsamo, Senhor, para as suas dores, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada vida, seja no leito de hospital ou seja em sua própria casa, Pai. Que a Tua graça seja estendida sobre essas pessoas. Visita também, Senhor, aqueles que perderam, Senhor, seus entes queridos, que o Senhor possa trazer conforto e consolo, Deus, para cada vida. Nós entregamos também nesta oportunidade a nossa pátria, a nossa nação em Tuas mãos, que o Senhor possa guardar, Senhor Deus, o Brasil, que portas de emprego sejam, Senhor, abertas, Senhor, para que
pessoas que se encontram desempregadas, Senhor, tenham oportunidade de conseguir novas vagas, Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, e prosperar a vida dos empresários, que o Senhor possa dar direção do Senhor àqueles que estão no governo desta nação, que o Senhor possa tocar no coração deles, Deus, para que eles possam, Senhor, ser guiados por Ti, para cada coisa que for fazer pela nossa nação, Pai. Nós a entregamos em Tuas mãos, Deus, que cada pessoa, Senhor, que habita neste país possa entender, Deus, que o Senhor é o dono desta nação, que o Senhor é que tem que ser exaltado, enaltecido, Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter o nosso coração, Senhor, voltado, Senhor, para fazer a Tua vontade, para que o Teu querer seja feito, Senhor, também nesta nação, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor e Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por nossas vidas, pela oportunidade, Senhor, que estamos aqui de orar, de falar contigo. Sabemos que o Senhor está atento a esta oração, Deus, e que aquilo que foi pedido, Senhor, se for da Tua vontade, será feito, Pai. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. Talvez você esteja passando momentos difíceis, como todos nós estamos passando, só que uns mais um pouco. E você está falando, reclamando com pessoas que não podem te ajudar. Mas saiba, você tem um Deus que cuida de você. Sabe, quando você olha para o passado e vê certos momentos difíceis e que o Senhor te ajudou a atravessar. Eu quero dizer para você que o Senhor cuida de você. Amém? Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aí, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Vai passar, creia. Vai passar. Tudo conforme a vontade do Senhor Jesus nas nossas vidas. Deus está mandando te dizer que tudo isso vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão
você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quem cuida de você não dorme. Descansa, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Glória a Deus, tudo vai passar. Amém. Amém. O louvor profético, né? Graças a Deus pela vida da Zildeia, pela vida do Luiz, desse casal maravilhoso que tanto nos abençoa. Deus seja louvado pela vida deles. Amém. Quero ter mais uma voz de oração com você, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa saúde espiritual, física, mental, orar por esse país que o Rosane já clamou, que a gente orou antes de iniciar o culto também, orar por tudo isso que é necessário, é vital que estejamos clamando para a glória de Jesus, porque a palavra de Deus tem promessas lindas. Quando a gente clama a Ele, diz que Ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. A gente crê nisso. Olha o que está acontecendo. A gente clamou tanto por vacina, a gente clamou tanto por soluções para a gente. Olha, as coisas já estão reduzindo. Em nome de Jesus, a gente quer ver essa mortandade cessar, e a gente vai continuar orando por isso enquanto a gente é igreja, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está focado no que a gente está precisando aqui do Senhor. Vamos orar pela vida do Caio, filho da Lorena. Vamos orar pela minha tia Augusta também, que está passando por um momento de muita dificuldade, uma situação delicadíssima. Ela melhorou, voltou a piorar. Vamos orar por tudo isso, tá bom? Eu te convido a orar, a você fechar os seus olhos e aclamar o Senhor conosco. Ó Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo nosso pão. Obrigado por conseguir abrir os olhos, conseguir realizar coisas, conseguir andar, conversar. Obrigado porque nós conseguimos sentir. Ó Pai, muito obrigado por tantas dádivas, por tantos milagres que aconteceram nesse dia, e a gente não dá conta, a gente não percebe que a todo tempo a Tua boa mão está sobre nós. Senhor Jesus, a gente quer orar pelas pessoas que estão em dificuldades, por aqueles que passam pelo desemprego, que estão sem a renda diminuída, com toda essa crise que a gente está vendo aí. Eu estive hoje no centro do Rio de Janeiro, tem um número muito grande de lojas fechadas, ó Deus, de comércios fechados. Ó Pai, isso afeta a mesa do trabalhador, afeta a saúde do trabalhador, afeta os empresários, é um caos que a gente está vivendo. Por isso nós somos o Teu povo e clamamos pelo nosso país, clamamos não somente pelos homens das políticas públicas, que já oramos aqui hoje, mas principalmente, ó Pai, pela paciência e pelo posicionamento que precisamos ter, ó Deus, como cidadão, para reconstruir, para fazer esse país crescer, para a glória e para louvor de Jesus. Toma nas suas mãos, Pai. Nos ajude, Pai, a termos não só um pensamento positivo, mas um clamor no coração, um arder no coração, uma lágrima nos olhos por essa nação que sabemos que é rica, mas que vive como pobre, Pai. Por isso que o Senhor tenha misericórdia, a começar de nós, do Teu povo,
tenha misericórdia de todo o nosso Brasil. Nós, pela fé, queremos declarar, não como um chavão, Deus, mas palavras proféticas. O Brasil é de Jesus, o Brasil é do Senhor. Reina sobre a gente, Pai, quebranta corações, chama a tua igreja para se curvar diante de ti, Pai. Fala conosco através da sua palavra, cuida da gente, a gente coloca a nossa vida, o nosso coração diante de ti. Aviva-nos, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Visita nossas famílias, visita os nossos casamentos, visita, Deus, os nossos filhos, visita as nossas finanças, visita as nossas relações, Pai, a nossa capacidade de conversar, de se entender, que é tão desafiador, Pai. Tome em suas mãos tudo isso para a glória do Senhor. É como nós cantamos, Pai. A luta vai passar, Pai. A tempestade vai passar. O Senhor reine, o Senhor domine para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus por isso. A gente vai no Salmo 38 hoje, né? Estamos aqui com esse Salmo de Davi. E eu vi um filme uma vez, um filme de um resgate de um submarino, e o mergulhador, né, o submarino sofreu um acidente, né, teve um problema no submarino, ele foi para o fundo, aproximadamente aí uns 30 a 40 metros de profundidade, ficou lá, não tinha como sair. E todo mundo sabe que o submarino é evidente, é lacrado, né? Então eles têm o oxigênio ali, tem a capacidade de tempo desse oxigênio, e ele sofreu aí esse problema técnico, enfim, e afundou, ficou lá no fundo do mar. Então, foi uma equipe de resgate para trazer esse submarino de volta, né? E aí alguns mergulhadores com equipamentos específicos, né? E quando um dos mergulhadores chegou ali ao lado do navio, ele encostou, né, um aparelho, encostou também o lado do seu rosto ali naquele aço do submarino. Parece que estava ouvindo alguma coisa e percebeu que era aquele código que tem, acho que é código Morse, né? Acho que é Morse que fala isso. E ali ele conseguiu codificar como militar que os sobreviventes, tinha alguns sobreviventes, na verdade 6 sobreviventes, né, na parte dianteira, alguns já haviam morrido. Então ali onde ficava ali os mísseis, essas questões todas, tinha 6 pessoas ali. E esse código Morse, eles estavam perguntando: há alguma esperança para a gente? Porque foi um acidente violento, alguns já estavam mortos, né? Uma parte do submarino tinha sofrido um incêndio, e eles sabiam, devido aos equipamentos, que tinha oxigênio no máximo, mas assim, no máximo para 48 horas, para menos um pouco. E o código Morse identificou: há alguma esperança? Então, na verdade, a única coisa que resta, né, para o homem que está buscando uma solução, né, para a sua vida, é a questão da esperança. Tem esperança para mim? E às vezes o que resta é só esperança, não tem mais nada. E se a gente conhece alguém que sobreviveu dessa forma, só com esperança, é Davi. Então eu quero ler com você, eu vou ler na versão NVI hoje, o Salmo 38, são 22 versículos. Eu vou pedir a você que se acompanhe reverentemente nesse tempo. E a palavra de Deus diz assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, e por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Verso 5. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou
encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando, pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos olhos se foi. Verso 11. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passo o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, o Senhor, ó Senhor, meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou, verso 17, a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número do que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que eu procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, a socorrer-me em algumas versões. Senhor, meu Salvador. Apressa-me em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Verso 22. Há alguma esperança? É o que eu quero pensar com você hoje. Então, a pessoa que viveu dessa forma aí, na corda bamba da vida, apoiado apenas por uma vara, uma linha muito fina de esperança, não tem outro na Bíblia como Davi. É impressionante como esse homem viveu isso. Então, a diferença, entretanto, é que o rei de Israel agora e os marinheiros lá do submarino, do S4, né, que afundou, a diferença é que os marinheiros foram vítimas de um infeliz acidente, enquanto o rei Davi foi vítima de uma das consequências do seu próprio pecado. Essa é a grande diferença da história que eu abri e da história de Davi dentro do contexto desse salmo. Então, o Salmo 38, na verdade, revela, em meio ao pedido do perdão do salmista, pela gravidade assim, das consequências dos seus atos, que ele cometeu. Ficou claro isso, você observou isso na leitura. Ele frisa a esperança que ele tinha de ser perdoado, aliviado o fardo, o peso, por meio da bondade, da graça maravilhosa desse Deus a quem ele cria e servia também. Então, Davi, no início do Salmo, mostra muito claramente isso, que ele conhecia muito bem os seus atos, interpretava o intenso sofrimento que ele estava atravessando como uma dura, merecida punição da parte do Senhor. Engraçado que hoje eu recebi um texto, e esse texto falava desse Deus acolhedor, desse Deus amor, desse Deus que abraça todo mundo. Engraçado, o texto bonito, bem feito, não havia erro, mas eu comentei com a pessoa que esse texto estava incompleto. Estava incompleto diante da justiça do nosso Deus. Olha como Davi enxerga isso. Ah, pastor, mas Davi é no Antigo Testamento, mas ele enxergou que ele estava sendo punido por causa do seu próprio pecado. Deus estava disciplinando ele. Verso 2 fala, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Deus corrige a quem ama. E esse texto acolhedor do Deus amor de todas as coisas
não é completo se não vir com a justiça desse Deus. Por isso que o pedido dele, no verso 1, Senhor, não me repreenda com teu furor, nem me disciplines na tua ira. Essa relação, essa proximidade de Davi faz ele compreender muito bem a sua posição de pecador, que ele sabe que todo o infortúnio que ele estava passando tinha tudo a ver com a postura dele diante do pecado de ofender a Deus. E esse pedido visa que Deus, venha castigar ele, mas dentro de um limite misericordioso, a fim de que não venha destruir ele. Ele sabia do poderio de Deus. E eu creio que hoje o homem pós-moderno perde isso, perde essa referência desse Deus todo-poderoso, desse Deus santo, desse Deus justo, que pune o pecado. Eu falo muito isso, se você estiver agarradinho com o teu pecado, você vai levar umas palmadas, você vai levar uma chicotada, porque o pai corrige a quem ama. É o pai de amor que ama e corrige os seus filhos. Então, apesar da dureza com que Deus tratava ele nesse momento, Davi não culpa Deus por essas coisas que estavam vindo sobre ele. Ele não se sentiu assim, Deus está sendo injusto comigo. Na verdade, ele declarou muito claramente saber o porquê ele estava sofrendo, que era por causa da sua própria iniquidade, o seu próprio pecado. Olha só o verso 3 e 4. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde em meus ossos por causa do meu pecado. Não era do castigo que estava com Deus sobre ele. Deus estava pesando a mão sobre ele, mas para restaurar a vida de Davi, para ele ser acordado. Mas, pastor, Deus faz isso hoje? Faz. Qual é o problema de Deus não fazer? Ele é teu dono, ele te ama. Eu estou falando para filhos de Deus. Eu não estou falando para criaturas de Deus. Criaturas de Deus são pessoas que não decidiram a vida com Cristo ainda. Os filhos de Deus, Deus pesa a mãozinha assim, Deus puxa lá. As minhas culpas me afogam, ele fala. São como de um fardo pesado, insuportável. Então ele estava envolvido com os problemas dele, olha só. E ele viu aí Deus atuando, pegando os erros dele. Não é maltratando Davi, não é indo com ódio para cima de Davi. Até porque Deus, com o sopro da sua boca, ele acaba com a gente. Mas ele permitindo algumas coisas difíceis acontecer na vida do salmista, para ele receber repreensão de amor de Deus. E era algumas dificuldades sobre a vida dele. Então, diante disso, a atitude do rei é exatamente aquela que é assinalada nas Escrituras. Ele busca o Senhor. Ele confessa o seu pecado. Ele diz no verso 18, dá uma olhada no verso 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Não era por causa de Deus. Você entende como ele tinha uma organização mental a respeito disso? Então ele confessa, ele vai a Deus. Eu sei que às vezes um irmão, uma pessoa, Paulo fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, é uma bênção. Um pastor, um conselheiro, um irmão mais experiente, uma irmã mais experiente. É uma bênção a gente conversar um com o outro, mas na verdade a gente tem que se colocar diante de Deus também, diante do Senhor. E Davi fez isso, ele achou esse caminho. Então, você olha para essa situação caótica que ele estava enfrentando e você vê que esse escritor bíblico, ele descreve ao longo de todo o Salmo que ele não desistiu por causa da repreensão de Deus na vida dele. Ele deu uma chorada lá com Deus, mas ele não desistiu. É comum ver homens, hoje em dia, na história, como você quiser pensar, na minha vida, na sua vida, a gente desistir porque a gente fez algumas loucuras, algumas besteiras na vida, a gente bateu de frente nas reviravoltas da vida e voltamos cambaleando, e muitos desistem pelas primeiras aflições que aparecem. Então Davi talvez tivesse muito mais razões para isso do que a maioria dos que possam estar passando duras provas hoje, né? Comparando assim, Davi teve esse momento dificílimo. É certo que não era a primeira vez. A gente está estudando o Salmo, está vendo que Davi sofria muitas perseguições pelos seus inimigos, porque era rei, aquela situação de guerra, aquela situação de conquista, tudo isso aí numa época diferente da nossa. Então, nessas perseguições,
o rei sempre mostrou a sua forte, plena convicção que ele olhava para a justiça de Deus diante dos ataques das mãos dos seus adversários. Então, mas essa situação hoje do Salmo 38 tem um tom diferente, eu não sei se você observou. Diante de tudo que a gente vem falando de Davi, nos salmos, no choro de Davi, nas perseguições, ele fala também aqui de homens na perseguição, mas a situação aqui ela é diferente porque fica claro na introdução do salmo que quem perseguia dessa vez, quem colocava a mão punindo Davi, era o próprio Senhor. Aí o negócio mudou. Agora parece uma situação diferente. Não só os inimigos de Deus estavam permitindo, mas ele fala, tua mão me atravessa, tua mão me tocou. A mão de justiça de Deus, que ama, vem também. Não adianta querer vir com o papo do Deus que aceita, do Deus que acolhe. Sim, 10, maravilhoso. Mas nós servimos a um Deus justo. E ele age sobre a nossa vida assim. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso sim. Você não passa impune com algumas coisas. A gente pode até pensar que sim, ainda mais aquele que ama Deus, que Deus o ama. Você não vai de boa fazendo bobagem por aí o tempo todo. Uma hora na curva, Deus está te esperando. Às vezes de braços abertos, verdade, pura verdade bíblica, e outra pura verdade bíblica. Às vezes pode dar uma batidinha de frente com você. Para você acordar, para eu acordar. Coração duro demais. Precisa de uma chicotadinha. Né? Que o Hebreus fala para a gente, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo, é Novo Testamento. A gente tem que não ficar com esse medo desesperador, porque nós temos um Pai amoroso. Mas, por favor, olha para um salmo desse, olha para a Bíblia como um todo. Nós temos um Deus justo. E essa ira aí é justamente diante dessa justiça de Deus. Ele não tolera o pecado. A gente não pode brincar com o pecado. E Davi confessou isso aí ao Senhor. Então, o protetor divino, Deus, nessa ocasião, era a fonte da dura disciplina. Ficou claro isso nos escritos aí. Mesmo assim, Davi permaneceu de pé. E mesmo manco, cambaleando, seja como você quiser pegar, com os golpes que ele teve que passar, ele prosseguiu sua jornada, ele não desistiu. O motivo, qual foi o motivo? Foi a esperança que ele tinha no próprio Senhor, no próprio Deus. Então, podem-se notar aqui, ao longo do Salmo, que pelo menos 4 razões que nutriram a esperança de Davi na situação desesperadora que estava vivendo diante desse Salmo. 4 grandes razões. Rapidamente eu vou destrinchar com você. A primeira razão para essa esperança de Davi era a certeza de ser ouvido em oração. As esperanças de Davi se revelam nos seus pedidos. Ele orava porque acreditava que Deus, na verdade, atenderia, e isso enchia ele de esperança. Ele acreditava nisso. Por isso ele se dirige a Deus no verso 9. Olha o que ele diz no verso 9. Diante de ti, o Senhor, diante de ti, ó Senhor, está todo o meu lamento e a minha ansiedade não é oculta a ti. Percebeu? Diante de ti, e ele sabia que Deus estava vendo e tratando dele, não como um juiz. Deus conhecia as fraquezas dele, um juiz impiedoso que quer castigar, nada disso. Diante de quem não se pode pedir clemência, um juiz perverso, conhecedor desse caráter do Deus que ele servia, o salmista olha com esperança para a oração que ele faz. Ele tinha certeza de que Deus ouvia e não endurecia o seu coração diante do clamor de um filho arrependido. Ele nota isso. Então, dentro do coração do pedinte, a verdadeira, vamos dizer assim, eu não vou falar a verdadeira verdade, a veracidade, vamos falar assim, do seu quebrantamento. Né? A veracidade do seu quebrantamento. Ele olhava
e sabia que Deus estava ouvindo ele, que Deus compreendia o pecado dele, mas ele demonstrava, olha, está tudo o meu lamento, a minha ansiedade, as minhas preocupações, os meus erros, não é oculta. A minha ansiedade, tudo isso aí não é oculta a ti. Verso 9 fala disso. Então, o escritor desse salmo, esse rei Davi, ele se aquecia na alma ao saber que Deus reagiria de modo compatível com o caráter do Deus Pai, de um filho pecador, que implora perdão desse pai, que se derrama em lágrimas por causa das dores à vista que ele estava sofrendo aqui, de dor física que ele fala, do corpo dele não tinha saúde, mas era tudo, veja bem, nesse caso aqui, era tudo de origem de pecado. Ficou claro aqui. Eu não estou falando que toda enfermidade é de pecado, tá? Nesse Salmo 38. Então, essa certeza de que Deus estava ouvindo ele e o compreendia, ouvindo como um pai que disciplinava, mas que amava, mas também disciplinava, gerava esperança no coração dele. A segunda razão para a esperança de Davi era o relacionamento inquebrável, inviolável com Deus. Davi sabia da capacidade do Senhor no que tange ao conhecimento de tudo na vida. Por exemplo, ele escreveu o Salmo 139. Quem não leu, vai lendo, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Salmo 139, antes de falar alguma coisa na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Antes de você nascer, Deus já sabia todos os seus dias. Isso é terrível demais para mim. É assim que Davi descreve o Salmo 139. Essa era a segunda razão da esperança de Davi. Ele tinha um relacionamento com Deus inquebrável, inigualável. Ele era tal a capacidade dessa relação que ele tinha com Deus, que Deus conhece todos os pontos dos salmistas, as suas fortalezas como as suas principais fraquezas, impurezas e pecados. Então, Davi sabia que estava sendo disciplinado, mas também que Deus tinha ciência de todo o seu ser, daquilo quem ele era no coração, Deus mesmo fala, homem segundo o meu coração, e também da sua iniquidade, do seu pecado. Isso gerava esperança. Ele na verdade, sabia. Ainda assim, ele revela uma confiança tremenda que o Senhor não o rejeitaria definitivamente. Ele nutre isso. Versículo 15 diz para a gente: em ti eu espero, ó Senhor. Ele chama o mesmo Senhor de meu Deus, esse pronome possessivo. Então, Davi, com o Senhor, para ele, o Senhor continuava sendo o seu Deus. É uma relação inquebrável. Não pode haver quebra nisso aí, porque a fidelidade é do Senhor e não do homem. O homem é estável. Ora tu tá crentão, ora tu tá cheião, ora tu tá apegado a esse Deus e as coisas dele. Ora você tá mundano, eu tô mundano. É mentira ou é verdade? Vamos jogar limpo. Mas o que mantém as nossas vidas nas situações adversas é essa fidelidade de Deus. Isso a gente não pode perder de vista. Isso gerou esperança em Davi. Paulo fala para a gente, ainda quando eu sou infiel, ele permanece fiel, porque Deus não pode ser infiel, Deus não pode mentir. Então, no pecado, o Senhor disciplina filho, sim, mas não o deserda, não o abandona. É diferente de alguns pais terrenos. Essa é a dificuldade, porque às vezes a pessoa teve um péssimo pai terreno e tem uma dificuldade de entender um pai amoroso e disciplinador, porque o pai dessa pessoa foi extremamente, absurdamente covarde e maltratou, espancou, não disciplinou. Aí olha para Deus, vê se treme diante de Deus, não quer saber desse Deus pai disciplinador também e amoroso também. Fica uma relação vendo Deus por uma lente só, por um olhar só. Aí comete o erro desse texto que eu recebi hoje. Não vou dizer nem erro, vou dizer um texto incompleto.
Só o Deus que acolhe. Deus acolhe, mas Deus rejeita pecado. Não acolhe você com pecado. Ele te aceita como você é, mas ele trabalha para você não ser o que você é mais. A velha criatura antes de Cristo. O Espírito Santo está em você para isso. Muito interessante esse salmo. Ele leva a gente a muitas reflexões. E a terceira razão para ele ter esperança é a presença constante de Deus. O próximo pedido do rei de Israel, segundo rei de Israel, foi Davi, ao qual ele precisa ter esperanças de ver o seu pedido ser atendido pelo bom Deus. Verso 21 fala isso para a gente. Não me abandone, Senhor meu Deus. De novo, não se afaste de mim. Ele sabia que, sabe, mesmo diante disso, não era que Deus estava se afastando dele, mas era ele que estava se afastando de Deus, mas ele viu que Deus não sumiu. Aí, apesar das pontinho, da sua iniquidade, do seu erro, Deus ainda estava ali. Não me abandone, não vai. Mas não era Deus que estava indo, era ele, na verdade. Então, Davi certamente deve ter se lembrado lá da experiência de 1 Samuel 16. Né? Nesse capítulo 16 de 1 Samuel, Davi lembrava como o Senhor tratou Saul. O primeiro rei que ele foi sucessor de Saul, Davi, retirando dele o seu espírito. Naquela época tinha isso. E deixando Saul ser atormentado por espírito maligno, pelo maligno. Então o Espírito Santo, no Antigo Testamento, por favor, saía assim, que ele se apossava da pessoa para um fim, o ministério do Espírito Santo era temporário, só que com a morte de Cristo no Novo Testamento ele vem e mora, reside para sempre com a gente. Então, se você for lá em 1 Samuel 16, você vai ver que com certeza Davi lembrou disso. Então, a diferença de Saul e de Davi é muito grande. Nunca demonstrou disposição Saul de servir de fato a Deus, de crer nele de verdade, de se deixar guiar pelo soberano, pelo todo-poderoso. Com o passar do tempo, foi endurecendo seu coração cada vez mais. O que aconteceu com Saul? Terminou a sua vida em rebeldia completa diante de Deus. E Deus tirou o Espírito Santo que estava sobre ele, sobre o rei que recebia de Deus isso daí, o rei de Israel. A unção do Espírito Santo sobre a vida dele. O salmista não era assim, Davi não era assim. A sua esperança era receber um tratamento diferente do que foi dado a esse antigo rei que ele viu sofrer. Desse modo, sua esperança está no fato de que ele sabia que era muito razoável pedir a Deus, vamos dizer assim, que não se afastasse dele permanentemente e mantesse com ele essa comunhão, que ele estava disposto a se acertar, porque ele tinha uma relação com esse Deus. Então o pai nunca abandona seus filhos, mas permanece sempre do lado, nos erros, repreendendo, chamando atenção, cuidado quem está andando, olha a hora que está chegando, pô, está certo isso, o pai faz isso. O pai, o verdadeiro pai, abraça, beija, diz que ama, cuida. É muito interessante olhar para esse salmo com essa perspectiva. Glória a Deus, é isso, né? Isso acontece quando a gente está ao vivo, né? Vamos ver se aí o pastor vai retomar aí. Pode ter acontecido alguma coisa lá na casa dele, lá na internet dele, ou mesmo com o computador dele, né? A gente espera ou então a gente louva aí, né? Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Amém? Prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem,
nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, glória ao Senhor. O grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Ó, grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpa que deu um probleminha aqui técnico, que ao vivo acontece isso. Eu quero orar com você. Vamos orar, pedir graça a Deus nesse tempo. Apagou tudo para mim aqui, num clique que eu estava dando no slide, enfim, eu me enrolei aqui, desculpa. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, essa aprendizagem que nós tivemos nesse Salmo 38. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela companhia do Senhor, obrigado por essa certeza de que o Senhor é a nossa esperança. Mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das lutas mais difíceis da vida, o Senhor é a nossa esperança, porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor quer nos fazer crescer para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, faça a gente compreender a tua palavra com clareza, com tremor e temor diante de ti. Muito obrigado por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Quero chamar a equipe toda aqui para se despedir de todo mundo. Graças a Deus. Lembre-se de domingo, tá? Da nossa responsabilidade. E a gente vai estar lá fazendo o nosso papel como corpo de Cristo. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado, Carlos Henrique, que está nos ajudando. Rosane, Luiz, Ideia. Beijo, uma noite abençoada na presença de Jesus. Um sono revigorado para a glória dele. Amém? Amém. Tchau. Amém. Amém. Tchau.